Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Michelle do blog Motivação Literária, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, como vocês já devem ter notado pelo título, eu vim compartilhar com vocês a minha experiência de estágio 2 na Faculdade de Letras. Esse estágio, ele compete à língua portuguesa 1 do ensino, então vim compartilhar com vocês como foi minha experiência de estágio, minha segunda experiência de estágio na Faculdade de Letras EAD, numa situação pandêmica. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo, espero que contribua de alguma forma aí na vida de vocês, espero que esse vídeo possa tirar algumas dúvidas de vocês que eu tenho recebido aqui nos comentários a respeito do estágio e também lá no direct no meu Instagram. E por falar em Instagram, já queria convidá-los a conhecerem meu trabalho por lá, vou deixar passando em algum lugar aqui na tela, me sigam lá no Instagram, estou sempre compartilhando as minhas rotinas de estudo, a minha rotina diária de estudo, né, enquanto acadêmica, e eu espero que vocês possam me acompanhar por lá também. De antemão, quero convidá-los, se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever clicando no botão inscrever-se que fica logo abaixo aqui do vídeo. Isso ajuda muito no desenvolvimento do meu trabalho aqui no YouTube. Se você gostar do vídeo, clique em gostei, compartilha com seus amigos, porque isso também contribui muito com o conteúdo que eu disponibilizo por aqui. E eu esqueci de falar no começo desse vídeo, mas quem é vivo sempre aparece, né? Eu sei que eu dei uma sumida aqui da plataforma, mas eu estava numa rotina muito intensa e muito sobrecarregada com as disciplinas da faculdade. Eu estava cursando 8 disciplinas em conjunto, então ficou muito difícil pra mim trazer conteúdo novo aqui pro canal. E dentro dessas 8 disciplinas eu ainda estava cumprindo a carga horária de estágio. Então foi muito difícil, mas cá estou, né? Quem é vivo sempre aparece e mais uma vez venho trazer essa experiência, né? Esse relato de experiência de estágio aqui pra vocês. Então chega de conversa e vamos ao vídeo de hoje. Bom, pessoal, para começar esse vídeo, eu queria falar para vocês sobre as etapas que compõem o estágio na graduação da Unicesumar em Letras Português e Inglês. Ou seja, no meu caso, eu faço Letras Português e Inglês e para eu ser aprovada no estágio, eu tenho que passar por algumas etapas avaliativas que fazem parte do estágio. E eu acredito que de instituição para instituição isso não difere muito, mas eu gostaria primeiro de elencar para vocês quais são essas etapas. Então, nos primeiros estágios, você precisa se apresentar à escola em que você tem interesse em estudar. E após essa apresentação e a aceitação por parte da escola em te ter ali como estagiário, você precisa ser incluso em uma turma para poder cumprir as observações dentro de sala de aula. E aí entra um parênteses em relação à observação. No meu caso, no segundo estágio de língua portuguesa 1, ocorreu a mesma coisa do estágio de teorias e práticas, que foi meu primeiro estágio, que eu já relatei aqui no canal para vocês. Inclusive, se você ainda não assistiu, vou deixar um card aqui em cima pra você poder conferir depois que terminar de assistir esse vídeo aqui, ok? Então você pode ir lá conferir o meu relato de estágio em teoria e prática, que aconteceu basicamente do mesmo jeito de língua portuguesa 1, que foi esse meu segundo estágio. Então, após você se apresentar na escola, você precisa cumprir com essa carga horária de observação. Então a gente abre um parênteses porque estamos num contexto pandêmico e na minha cidade não mudou muita coisa desde o meu primeiro estágio até agora. As coisas estão todas conturbadas, os coordenadores e diretores escolares estão confusos e aquela situação intensa da pandemia. Uma hora sai um comunicado de que vai voltar às aulas presenciais de forma total, outra hora é uma porcentagem, e em ambas as situações eu não consegui ser encaixada numa turma para observação a tempo. E eu digo a tempo porque a Unicesumar ela tem prazos a serem cumpridos. Quem é aluno da Unicesumar na área da educação sabe do que eu tô falando. A gente precisa mandar pro polo, né, ou pelo estúdio ou presencialmente, levar o termo de compromisso pro polo para que você seja cadastrado como estagiário na escola que você escolheu. Isso tudo demanda um prazo e no meu caso eu não consegui ser incluída em uma turma novamente. Eu tive problemas em relação a prazos e vem aí a questão da segunda etapa do estágio, né? Na verdade, essa é a terceira etapa. Então, a primeira coisa que você precisa fazer, pra mim não me perder aqui nesse vídeo, é se apresentar à escola e ser incluso em uma turma pra cumprir com a observação. Como eu não tive chance de ir pra dentro de sala de aula por conta da pandemia nessas duas situações, tanto no primeiro estágio como no segundo, eu tive uma opção pra cumprir
como atividade avaliativa, e seria a terceira etapa do estágio. A segunda etapa do estágio é o desenvolvimento de um plano de aula, e todos, de forma geral, mesmo quem não conseguiu ir para dentro de sala de aula, precisa desenvolver essa segunda etapa, que é o plano. E o plano é o material em que você vai se basear para sua regência, né, que teoricamente aconteceria depois da observação em sala. Então, na Unicesumar, você precisa cumprir uma carga horária de 12 horas aula de observação e 4 horas aula de regência. E você não pode cumprir as 4 horas aulas de regência antes de concluir a observação. Durante a observação das 12 horas aula, você precisa, em conjunto com o professor regente, desenvolver o segundo passo do estágio, que é o plano de aula. É nesse material que você vai se basear para sua regência, e é aí que entra a questão da atividade avaliativa número 2. Então você precisa observar, desenvolver um plano de aula para depois ir para a parte da regência dentro de sala de aula. Dito isso, né, explicado essa parte da composição das etapas do estágio, existem algumas especificações aí, que seria, por exemplo, a redução de carga horária. E o que é redução de carga horária, né, que muita gente não sabe o que é isso. A redução de carga horária é uma opção para pessoas que já deram aula por determinado tempo. No caso da Unicesumar, se eu não me engano, a regra é 5 anos já dando aula, já tendo a experiência dentro de sala de aula. Então esse aluno que já tem essa experiência, ele tem essa oportunidade de redução de carga horária. E o que significa isso? Ele não vai necessariamente precisar cumprir com a parte presencial, prática, de observação e regência dentro da escola. E aí que entra a oportunidade que a Unicesumar forneceu para os acadêmicos novamente, para eles não serem prejudicados durante a pandemia, né, enquanto estudantes. Existe uma atividade específica para quem tem a redução de carga horária. Como esse aluno ele não vai para dentro de sala, porque ele já tem a experiência e a prática docente, ele tem que fazer uma atividade que seria a escrita de um artigo ou de uma análise crítica de determinado tema que é estipulado pela faculdade, de acordo com o módulo que o aluno está, enfim, é a faculdade que determina o tema. Então, os alunos que não conseguiram cumprir com a observação e a regência, que foi o meu caso, porque tá tudo muito bagunçado ainda aqui na minha cidade, e eu sei que em outras cidades as aulas já voltaram de forma presencial em determinado ponto, e também teria a opção de assistir de forma remota, eu sei disso, e eu corri atrás disso, dessas opções, e mesmo assim eu não consegui ser inclusa numa turma nem mesmo para assistir de forma remota, fazer a observação de forma remota e tentar partir aí para a parte da regência de forma remota. Eu realmente não consegui fazer isso no meu segundo estágio. É bem frustrante falar isso aqui para vocês, porque eu sinto que eu estou sendo prejudicada, mesmo a faculdade dando essa oportunidade de você concluir a sua carga horária de estágio, vai me faltar essa questão da experiência prática, né, da convivência real dentro de sala de aula. Mas voltando, os alunos que possuem redução de carga horária, eles têm a oportunidade de fazer uma outra atividade avaliativa para cumprir com o estágio, que seria a escrita do artigo ou da análise crítica. No meu caso, nesse segundo estágio de língua portuguesa 1, como eu não fui para dentro de sala de aula, eles me deram a oportunidade de escrever uma análise crítica sobre a BNCC. E aí, gente, é que entra todos os obstáculos e dificuldades, porque não sei se você já assistiu o meu relato de estágio 1, eu tive muita dificuldade na escrita do artigo, porque eu também não pude ir pra dentro de sala de aula. Foi a minha primeira experiência escrevendo um artigo, e ao mesmo tempo que ele foi bom, ele foi ruim, foi uma mistura de bom com ruim, sabe? Porque você não tem experiência com a escrita daquilo, né? São textos acadêmicos, mais científicos, mais conceituais, então é bem difícil. Eu tive muita dificuldade na escrita do artigo, eu precisei investir em livros para conseguir escrever sobre Bakhtin, que era o tema do artigo do primeiro estágio. E aí agora na minha segunda experiência de estágio, eu queria relatar para vocês que eu optei por fazer a análise crítica da BNCC, que é um documento norteador aí para todos os profissionais da área da educação. É um documento muito amplo, muito extenso e muito complexo. Para quem nunca teve contato com a BNCC e precisou escrever essa análise igual eu, deve imaginar, sabe, né?
o quanto que é um documento complexo e difícil de você compreender. Eu tive que estudar a história da BNCC inteira, saber todas as suas raízes, as suas alterações, e existem diversas opiniões na internet a respeito desse documento, existem diversas discordâncias entre os estudiosos, inclusive entre as pessoas que ajudaram a elaborar o documento da BNCC. E para quem não sabe, BNCC é Base Comum Curricular, é onde todo profissional da área da educação se baseia, né? É o alicerce ali na produção de conteúdo para se levar pro mundo do ensino, né? Para dentro de uma sala de aula. Então esse documento ele é extremamente importante, e escrever uma análise crítica a respeito desse documento foi extremamente desgastante, daí o motivo do meu afastamento aqui do YouTube. Foi muito difícil cumprir com essa carga horária de estágio, e eu ouso dizer até que foi mais difícil do que a escrita do artigo, porque como eu disse, é uma análise crítica, você precisa refletir criticamente a respeito daquilo ali. Então, para quem não tem experiência com esse tipo de coisa, para quem tá começando nessa área de escrita, a dificuldade é muito maior do que se eu tivesse ido para dentro de sala de aula cumprir com a observação, e até mesmo mais difícil do que cumprir com as 4 horas de regência, né? Então, assim, esses são os passos para você conseguir cumprir com o estágio, pelo menos na Unicesumar é assim que funciona. Você precisa fazer as observações, que neste caso do estágio de língua portuguesa 1 foram 12 aulas, hora de observação, e você precisa cumprir com a regência, que são 4 horas aulas de observação, e antes da regência, em conjunto com a observação, você precisa desenvolver um plano de aula. Esse plano de aula ele precisa estar de acordo com o professor regente. Você não pode simplesmente colocar o que vier na sua cabeça para ministrar uma aula, para dar uma aula, simplesmente pelo fato de que você está no espaço do professor regente, ele já está com o conteúdo em andamento. Então o interessante é que você converse com esse professor e pontue algumas questões que você possa vir a trabalhar com essa turma, que não interfira e que contribua com o andamento do conteúdo que ele já está trabalhando nessa turma. Então esses são os passos, e num contexto pandêmico, que é a situação que nós estamos vivendo, eu tive essa segunda opção de escrita de análise crítica por não conseguir estar dentro de uma escola ou assistir de forma remota, né, cumprir com o estágio de forma remota. Infelizmente, no meu caso, eu não tive chance, eu não tive essa oportunidade. As 2 escolas que eu tentei, diferentes das escolas do primeiro estágio, tá? Foram escolas diferentes. Ou seja, já passei por 4 escolas, porque no primeiro estágio eu também tentei em outras 2, que fica perto da casa da minha mãe, e dessa vez eu tentei em 2 perto da minha casa, e eles demoraram muito para me dar o feedback com a documentação para ser enviada para o polo. E eu vi que eu ia acabar perdendo o prazo de envio, então eu optei pela escrita da análise crítica. E é isso, gente. Esses são os passos básicos para quem vai cumprir estágio. Se você estava curioso em saber como que funciona, se você estava na dúvida em relação à questão da pandemia, nos 2 casos foi desse jeito. Eu acredito que os próximos estágios, se a situação não se regularizar aqui na cidade, elas vão ser feitas dessa forma ainda. Pelo que eu vi, pelo andar da carruagem, a Unicesumar vai continuar contribuindo para não prejudicar o aluno nesse sentido, mas de qualquer forma eu queria fazer uma observação de que eu me sinto prejudicada, porque eu realmente não estou tendo a oportunidade da prática, da vivência dentro da escola, de saber como é o cotidiano, o dia a dia daquela turma. Eu não estou conseguindo passar por essa experiência, e isso, pra mim, eu acredito que seja desvantajoso. Mas eu também estou tendo a oportunidade de desenvolver outros aspectos enquanto estudante, que é na escrita acadêmica, que aí é vantajoso para uma questão de uma pós, de um mestrado. Então fica aquela balança. Eu tô com o celular na mão aqui, gente, que eu tô com a minha cola. A gente fica naquela balança, sabe, do que tá sendo ruim, né, vamos colocar assim, e o lado positivo disso tudo, a gente fica pesando assim. Mas eu acredito que se eu conseguir entrar numa escola o mais breve possível, talvez eu consiga me desenvolver aí enquanto profissional da área da educação, apesar de sempre dizer pra vocês aqui que esse não era o meu foco inicial, não era o meu objetivo principal quando eu entrei na faculdade, mas é algo que eu gostaria de passar, assim, nem que fosse
por uma experiência assim como estagiária mesmo na área da educação, para mim saber como é. Então pode ser que eu consiga em alguma escola particular mais pra frente desenvolver esse estágio de uma forma prática, mesmo tendo já cumprido com a carga horária exigida pela faculdade. Se vocês tiverem mais dúvidas a respeito do estágio, se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei, porque às vezes eu me perco aqui, eu me confundo toda com as informações, eu sou meio atrapalhada, gente, relevem. Mas se vocês tiverem mais dúvidas, deixa aqui nos comentários pra mim poder saber. Eu adoro conversar com vocês pelos comentários, eu gosto muito de interagir com vocês, trocar figurinha. Me contem como está sendo a experiência de vocês de estágio, ou como está sendo a experiência de vocês na faculdade durante a pandemia, quais foram as alterações nas instituições de ensino de vocês. Se vocês tiverem dúvidas sobre o EAD também podem deixar aqui nos comentários, que eu vou adorar conversar com vocês. O que eu souber eu respondo, o que eu não souber eu busco informação, aquele rolê de sempre. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Eu vejo vocês em breve no próximo vídeo. Um grande beijo e até lá!